Estamos caminhando na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero sempre, lógico, dar aquela breve introdução para você aí estar pegando o fio da meada onde nós estamos. Nós estamos então nessa nova série, e a carta de Paulo aos Romanos, ela é na verdade o grande tratado teológico sobre a justificação pela fé do apóstolo Paulo. Martinho Lutero chamou Romanos de um principal livro do Novo Testamento e ainda o mais puro evangelho. João Calvino disse que essa carta para ele abriu os tesouros celestiais, que nós estamos começando a caminhar e vendo um pouco essa magnífica carta do apóstolo, que é do apóstolo Paulo, que ele escreve a carta aos romanos, a igreja que estava em Roma, igreja essa que não foi ele que fundou, e também aqui não tinha nenhum problema particular para ele escrever para essa carta, como a gente observa aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, onde sempre tem uma questão, onde o apóstolo tem como apóstolo de Cristo, não é de chegar lá e ensinar a igreja, e corrigir, e trazer orientação. Romanos parece que não tinha, essa igreja em Roma, parece que não tinha tanto, que ele fala assim: olha, em todo o mundo é conhecida a vossa fé, em todo o mundo a gente ouve falar da fé dos romanos ali, mas ele sim vai trazer algumas orientações doutrinárias, como apóstolo de Cristo Jesus, e ele escreve então essa carta da sua terceira viagem missionária, quando ele estava então em Corinto, quando ele para ali em Corinto, fica ali alguns meses, e ele escreve dali, então no início de 57 depois de Cristo. Também esse é um pequeno contexto. Assim nós dividimos então a carta, não é, nessa estrutura, para você decorar, se alguém um dia perguntar para você sobre o que se trata Romanos, aí você faz o pss, né? Lembra daquela água com gás que você abre e faz aquele barulhinho, e nós dividimos em PSSS, que significa o quê? Um primeiro grande bloco teológico, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 11, onde ele vai, o P é de pecado, o S é de salvação, S de santificação, outro S de segurança, e aí do 12 ao 16, o último S, que seria a parte prática. Porque eu sei tudo isso, porque Paulo nos ensina tudo isso, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou guardar no meu coração. Sim, você guarda no seu coração, mas deve resultar nos seus passos, deve resultar nas suas mãos, deve resultar no seu procedimento, tem que ter essa parte prática. Teologia, ela serve para nos mover, para nos conhecer a Deus, para conhecermos o Senhor e nos mover no seu caminho. Não pode ficar só em acúmulo de conhecimento, aí não, mas tem que levar a gente a fazer a obra de Deus, a amar mais o Senhor, nos prostrarmos diante dele. Então ele tem essa parte teológica e depois uma parte prática, o psi aí, certo? Então você fica nessa estrutura aí. Então Paulo começa essa carta falando sobre o assunto da sua vida, e o assunto da sua vida é o evangelho. Ele não tem outra coisa a falar, e ele disse isso lá aos Coríntios: eu não propus saber nada entre vós a não ser Cristo crucificado. E aqui ele continua falando do evangelho, e você vai ouvir as batidas do coração de Paulo, Nós vimos isso. Se você chegar um pouquinho perto de Paulo, você vai ouvir essas batidas do coração, e ele começa assim: eu sou devedor. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, e eu estou pronto a anunciar o evangelho a vocês que também estão em Roma. Então ele tinha esse senso de dívida muito grande. Eu tenho uma dívida para com vocês, a minha dívida é de proclamar o evangelho, de falar dessa mensagem que transforma, dessa mensagem salvadora, e ele sentia em dívida para com os romanos. E ele vai falar o que é o evangelho. Ele diz aqui que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Só que a real é que não é todas as pessoas que vão ouvir o evangelho é que vão crer no evangelho. O evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, mas muita gente não vai crer no evangelho. Quando você fala de Jesus, quando você entrega um folheto, quando você entrega uma Bíblia de presente, quando você convida alguém para vir na igreja, tem pessoas que sim vão aceitar, vão receber com grado, com carinho aquela tua oferta, aquela tua proposta, o teu convite, enfim. Mas tem gente que vai torcer o nariz. Tem gente que não vai querer saber daquela mensagem, daquela palavra, daquele convite. Tem pessoas que vão recusar a nossa mensagem. Foi assim com os apóstolos, foi assim até com o próprio Senhor Jesus. Ele pregava e as pessoas não aceitavam a sua mensagem, a grande maioria. Quiseram até empurrar ele ribanceira abaixo, por causa da sua mensagem.
Se fizeram isso com o Senhor Jesus, imagina conosco. Imagina conosco quando formos falar dessa mensagem do Evangelho. Por que Jesus, essa mensagem era tão chocante e fazia as pessoas torcerem o nariz? Porque essa mensagem exige arrependimento e transformação. Ela exige uma nova caminhada. Ela exige santidade de vida. E quando você fala desses assuntos para um mundo caído nos seus pecados, eles vão torcer o nariz. Eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam expostas. Eles não querem mudar de vida porque eles estão completamente mergulhados, escravos nesse sistema desse mundo. E aí, como é que Deus vai lidar com eles? E Paulo vai começar agora esse primeiro bloco do P ali, do capítulo 1 ao capítulo 3, até aqui nós vimos a saudação, né? Ele saudando a igreja, falando do desejo de estar com eles, que ele tem uma dívida para com os romanos de pregar o Evangelho, fala para nós o que é o Evangelho, fala que o justo viverá pela fé, essa justiça de Deus que é revelada no Evangelho. Então ele deu essa abertura para nós, e agora a partir daqui do verso 18, ele vai começar o primeiro bloco do pecado, que vai do 1 a 18 até o 3, 23, do 1 ao 3. E aqui é claro que ele vai começar a expor as pessoas que não creem no Evangelho, e ele vai chamar essas pessoas de loucos, por isso que eu chamei eles esses loucos. Nosso texto dessa manhã é verso 18 a 32, quero ver se eu consigo terminar esse capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, Romanos 1, 18 a 32, e mantenha aí aberta para nós caminharmos nesse texto, mas eu quero começar aqui no meio. Por que o título eu coloquei esses loucos, e Paulo chama assim, o verso 22, ele já nos descreve, dá uma olhadinha, inculcando-se por sábios, ou na verdade dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos. E tá aí, então Paulo ele fala assim, olha essa turma, que nós vamos falar agora, que rejeitam o Evangelho, eles se dizem sábios, eles se acham sábios, mas na verdade eles são loucos. Por que a Bíblia chama essa turma de loucos? E aqui nesse texto tem três atitudes que vão mostrar a loucura deles, o porquê Paulo chama essa turma que rejeita o Evangelho de loucos, verso 21, verso 23 e verso 25, então você vai ver que no verso 21 ele vai falando assim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Verso 23 vai dizer que mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança e imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E o verso 25 vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. São três atitudes no qual Paulo olha para essa turma e fala, eles se dizem sábios, mas na verdade são loucos. Então aqui nós temos essas três atitudes, essas razões porque eles são loucos. E agora eu quero que você perceba nesses versículos, é que eles conheceram a Deus, eles sabem quem é Deus, mas não glorificam a Deus como Deus. Pelo contrário, eles levam a sua adoração, essa glória que é de Deus, eles levam para outro ser. Na verdade, não é nem ser, eles levam para algo inanimado, para algo que não tem vida. Levam para um pedaço de madeira, para um pedaço de gesso. E a glória que é devida ao Criador, ela é dada a um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. Então eles conhecem a Deus, mas não dão a glória devida a Deus, mas direcionam essa glória para o gesso. E mudam a verdade de Deus. Vão falar que isso está correto. E por causa disso, aí começa o texto aqui, Paulo vai dizer assim, por causa desses que rejeitam o Evangelho, conhecem a Deus, não lhe dão a glória devida, mas direcionam a sua glória para um pedaço de pau, e mudam a verdade de Deus, falando que isso está correto. O que vai acontecer com essa turma? E Paulo começa a descrever no verso 18, agora vamos versículo por versículo, vai descendo comigo no texto, verso 18, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. É muito interessante você ver essa forma como Paulo fala do Evangelho. Porque ele fala assim, olha, eu vou falar disso, eu tenho uma dívida com vocês, e é o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Esse Evangelho que ali se revela a justiça de Deus. Eu vou falar para você,
E ele começa a exposição do Evangelho não com aquela famosa frase, Jesus te ama. Ele não começa a exposição do Evangelho assim, como nós aprendemos quando éramos crianças, não é verdade? Eu aprendi assim. Na verdade, eu fui treinado num material chamado 4 Leis Espirituais. E a gente tinha que decorar aquele livrinho, de cima para baixo. E parece que era a única forma que a gente sabia de evangelizar. Assim como há leis físicas que governam o universo, há leis espirituais que governam o seu relacionamento com Deus. Primeira lei, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A gente começa assim. Deus te ama. Paulo não começa assim. O Evangelho, a exposição do Evangelho não começa no amor de Deus. Sabe onde é que Paulo começa? Ele começa na ira de Deus. Ele vai falar do Evangelho e ele começa falando da ira de Deus. Por que ele vai falar da ira de Deus? Porque você precisa saber o quão nós somos manchados, corrompidos pelo pecado, o quão é séria a nossa situação. Quando você chega e fala assim, ó, Jesus te ama, o cara já se acomoda. Fala, então tá bem então, Jesus é meu chapa, está comigo, nossa, eu sei, foi antigo, Jesus é meu amigo, eu estou tranquilo, eu estou bem, Ele me ama, Ele vai, no final Ele dá sempre um jeito, porque Ele me ama. Paulo não começa assim, ele fala assim, olha, começo aqui, a ira de Deus se manifesta dos céus. Ele começa falando de ira. Ah, mas pastor, peraí, calma aí. Deus é amor, é verdade? A Bíblia diz Deus é amor. Mas também a Bíblia diz que Deus é santo, que Deus ele é justo. E Ele não é mais amor do que santo, não é mais amor do que justo. Ele é tanto amor quanto justiça. Ele é tanto amor quanto santidade. E Ele não tolera o pecado que está em mim e está em você. Do céu se manifesta essa ira. Só que as pessoas elas gostam de fazer deuses de acordo com as suas próprias intenções. E as pessoas às vezes falam assim, não, para mim, deixa eu falar, pastor, como é, para mim Deus é amor. E sabe que às vezes isso mostra que isso é o que a pessoa, ela está meio que, ela não quer um Deus, ela quer um avô. Você é avô, não é? Qual é a relação sua com o seu neto? Teu filho fala assim, menino, não come. Mas o bolso do vô, tá cheio de balinha, não é isso? Não come doce antes do almoço. Aí o menino já vem perto do vô. O vô pisca, né, pro neto, fala assim, e o bolo vem que parece um cheio de bala. O vô é assim, não é vô? Não adianta, você é assim. Você é assim. Você quer agradar, a gente tem aquela fala, aquele ditado, né? O pai educa, o vô estraga, você sabe muito bem, né? E ele quer fazer, e às vezes as pessoas querem Deus como um vô, pensa num velhinho, sentado, que nos ama, e vai fazer tudo por nós, e não se importa se nós erramos, se nós cometemos pecados, no final, ele vai nos dar um abraço, vai falar assim, vem cá meu netinho querido, ele não se importa se nós erramos. Tem gente que pensa em Deus é amor por causa disso, tem gente que pensa em Deus, que Deus é meu amigo, porque uma relação de amizade não há uma relação de obediência, há uma relação de parceria. Deus, vamos lá, ó. O Senhor me dá e eu ganho dinheiro. Olha que parceria boa, né? O Senhor me dá e eu fico com um homem mais bonito, uma mulher mais bonita da cidade. Olha que parceria boa. O Senhor me dá tudo e eu recebo tudo. Olha que parceria boa, né? O Senhor faz a parte e eu recebo tudo. Pensam em Deus como amigo e não veem que há uma relação de servo com o seu Senhor. Então para eles Deus é amigo. Eu não tenho que prestar conta, é meu amigo. E é lógico que a Bíblia fala que nós nos tornamos amigos de Deus. Tem gente que fala assim, não quero nem saber de Deus, Deus na verdade até existe, mas Ele está muito longe. Na verdade é o conceito que a pessoa que quer ficar longe, para não arcar, não falar, não prestar contas. Então é melhor deixar Deus lá longe, porque eu vivo como eu quero. Então é melhor falar assim, Deus está longe, tem esse universo tão grande, Ele nem se importa comigo. E deixa Deus longe para que não mude de vida. A mensagem de Jesus que muda a vida, a minha não precisa ser mudada. E tem gente que vai falar que Deus não existe porque eles não querem enfrentar o justo juiz naquele dia. Então é melhor negar a sua existência do que falar, existe um Deus e eu vou me encontrar com Ele um dia. E quer saber? Todos nós iremos nos encontrar com Ele um dia. Então você tem vários pensamentos sobre Deus, mas é difícil alguém falar assim, olha, eu penso num Deus como a Bíblia me apresenta Ele. E a Bíblia me apresenta um Deus
completo, pleno, quem Ele é. Sim, Ele é amor, mas sim, Ele é justiça, e todos os seus atributos estão ali debaixo da beleza da sua santidade, porque Ele é amor, mas Ele é inigualavelmente amoroso. Ele é justiça, mas Ele é incomparavelmente justo. Não há ninguém amoroso ou justo como Ele. Por isso que é santamente justo, santamente amoroso, incomparavelmente reto. Esse é o Deus que a Bíblia vai dizer. E no verso 18 ele fala que a ira de Deus, Ele se revela do céu contra quem? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ou algumas versões, toda a impiedade e perversão dos homens. Então eu tenho aqui uma ira de Deus se manifestando contra toda perversão, no sentido de perverter até a verdade. Porque no final desse verso 18 ele diz, certo? A impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eles esquecem da verdade, eles não querem a verdade e abraçam a injustiça. Eles não querem a verdade e abraçam a mentira, que é um daqueles 3 pontos que ele chama de louco. Eles mudam a verdade de Deus. E acham que tudo bem, eu não quero saber do que a Bíblia diz sobre Deus. Eu tenho a minha verdade, o que eu acho sobre Deus. E Paulo fala assim, vocês são loucos, porque a ira de Deus vem sobre vocês, que mudam a verdade de Deus pela injustiça. A ira de Deus vem sobre vocês, e ela é revelada dos céus. Meu Deus do céu. Eu não cometo impiedade, a ação do ímpio, impiedade, a atitude do ímpio. Eu não cometo, que é o pecado. Eu não mudo a verdade de Deus. Vamos fazer um rápido quiz aqui, só para a gente ver, não é? Eu não cometo impiedade. Lógico, a Bíblia diz que todos nós pecamos, enfim. Mas quem nunca mentiu? Vamos pegar coisa bem simples, né? Quem nunca mentiu? Mentira é impiedade? Mas é só uma mentirinha. Isso não tem nada a ver. Mudou a verdade de Deus em mentira. Falando que mentiria é só uma mentirinha? Se o teu filho mente, você não corrige, você está mudando a verdade de Deus, e o teu filho vai aprender isso. Mas quem nunca roubou? Eu nunca roubei, nem mesmo uma bala quando você era criança, nem mesmo R$5 da carteira da sua mãe quando você era adolescente. Nunca olhou para a prova do vizinho na hora do teste. Impiedade. Mas eu estava precisando passar, era o concurso da minha vida. Mudando a verdade de Deus em mentira, justificando o pecado. Quem nunca entrou numa briga quando era criança? Eu entrava em briga, viu gente? Só para apanhar. Eu era o alvo da fúria dos meus algozes. Eles batiam para eu fazer a tarefa de casa para eles. Era coisa assim, sabe? O valentão chegava na escola e não tinha feito a lição. Quem que fazia a lição dele? Eu. E se eu não fizesse, como eu apanhei na escola? Meu Jesus, um negócio assim. Você acha que eu nunca tive vontade de pegar aquele menino pelos cabelos e que a ira de Deus se manifestasse sobre ele? Sim, várias vezes, e no meu coração isso, sem piedade, desejo de vingança, desejo que o outro se arrebente, impiedade. Mas ele me prejudicou, eu posso desejar isso. Mudou a verdade de Deus em mentira. Você já brigou no trânsito? Impiedade. Mas no trânsito ninguém aguenta, né, pastor? No trânsito pode, né? Mudou a verdade de Deus em mentira. A gente faz isso direto, e a Bíblia diz que a gente vai receber a ira de Deus a quem faz essas coisas. A Bíblia diz em Romanos 3:23, e aqui é muito interessante que a ira, só essa definição que eu queria deixar com você antes, a ira de Deus é uma santa indignação. Não pense que a ira de Deus é algo como nós, aquela explosão de ódio e raiva sem medida, mas é justa e é uma santa indignação. Santa indignação contra o quê? Contra o pecado, contra esses homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa é a santa indignação de Deus. E aí nós dançamos porque 3:23 de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí você tem 2 alternativas. Primeiro, ou aceitar o perdão de Deus, que é dado exclusivamente em Cristo Jesus, ou arcar com você mesmo. Ou você tem Cristo na sua vida para que Ele arque com a ira de Deus, ou você vai arcar com ela você mesmo. E a mensagem do Evangelho agora é diante de você assim: ou você tem Cristo que recebe a ira por você, ou você se prepara para encarar o Deus vivo naquele dia.
Rapaz, não... Está vendo como eles são loucos? É óbvio, pelo amor de Deus, que a escolha é muito fácil. Se eu tenho Cristo Jesus que leva a ira de Deus sobre ele, ou eu mesmo vou arcar. Jesus, maravilhoso sacrifício. E essa mesa, quando você olha para ela, é exatamente isso. É a ira de Deus sobre Jesus e não sobre você. Mas a pessoa quer arcar com a própria ira de Deus sobre si. Esses loucos, eles são loucos, e Paulo ele vai falar sobre isso. Só que a questão é que eles não têm desculpas, eles sabem quem é Deus. E o texto vai dizer, olha o verso 19, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, se há alguma coisa que eu posso conhecer de Deus, sim, é possível conhecer a Deus, certo? Sim, é possível saber quem Deus é. Por quê? Porque Deus nos manifestou. Deus manifestou. Olha o 20 agora para você ver essa manifestação de Deus. Ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, e aí que está, esses atributos são essas qualidades distintivas de Deus, essa característica distintiva do seu ser, da sua perfeição, nós chamamos de atributos, que ele é santo, que ele é justo, que ele é bom, que ele é reto, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, que ele é soberano. Tudo isso são atributos de Deus. É assim que você conhece a Deus. Quando você fala eu conheço a Deus, você não vai falar assim, eu conheço porque ele tem 1,80 m, ombros largos e uma barba top. Não, você não vai descrever assim. Você fala assim, eu conheço a Deus porque ele é santo, porque ele é soberano, porque ele é justo. E aí você descreve pelos atributos de Deus. E aqui diz que os atributos invisíveis de Deus, e ele vai destacar aqui 2 especificamente para nós: assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, olha agora gente, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Quer dizer, existe uma revelação de Deus, e nós chamamos essa revelação de uma revelação geral de Deus, ou uma revelação natural de Deus. Ele revela quem ele é, aonde? De acordo com Paulo aqui no verso 20, ele revela quem ele é através das obras criadas, ou da natureza. Salmo 19:1 vai dizer o quê? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Toda a criação de Deus vai revelar que existe um Deus, vai revelar que existe um Deus, e não somente que existe um Deus, mas vai falar do seu poder e da sua divindade. E aqui eu acho que as pessoas vão tremer diante de Deus por esses 2 atributos que ele revela: o poder de Deus e a divindade. Para nós seria um motivo de alegria, porque ele é Deus, ele tem poder para salvar, e ele nos salva. Ele tem poder para vencer a morte, e ele venceu a morte. Ele tem poder para apagar os nossos pecados, e ele apaga os nossos pecados. Ele é Deus e ele tem poder para isso. Só que para aquele que não crê, devia fazer ele tremer, descrever Deus dessa forma: o poder e a divindade. Porque ele é Deus e tem poder, e poder para muitas coisas. Olha o que diz Mateus 10:28, e aí trema. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele é o poder de Deus. Paulo está descrevendo para nós que a natureza fala do seu poder. E é claro que a gente vê o poder da criação, o poder de todos os atos de Deus, de criar um universo perfeito, de criar um corpo humano magnífico como o meu e o seu, de criar uma natureza toda harmoniosa do jeito que ela é. Lógico que isso é o poder de Deus. Mas nós estamos num contexto aqui onde a ira de Deus está sendo manifestada sobre os homens que mudam a verdade de Deus em mentira, os homens que não conhecem a Deus, mas não o glorificam. Esse poder de Deus é um poder que vem com ira, uma ira divina, essa santa indignação sobre a vida daqueles que o rejeitam. E ele tem poder para fazer a alma perecer no inferno. Devia fazer as pessoas tremerem diante desse Deus. Por isso que ele fala aqui no verso 20, tais homens são o quê? Indesculpáveis. Eu não sabia que existia
Deus, um Deus. Sabia, sim, Senhor. Eu não sabia que existia um Deus. Sabia, sim, Senhor. Toda vez que você viu um pôr do sol, a natureza está gritando, existe um Deus. Toda vez que cai uma noite fresca, um céu estrelado maravilhoso, a natureza está gritando, existe um Deus. Olha o seu poder, olha a sua divindade. Toda vez que você vê uma criança sendo nascer, e você não teve trabalho nenhum, você teve um prazer e trabalho nenhum, e a criança veio ao mundo. Olha a maravilhosa ação de Deus. Existe uma natureza gritando, existe um Deus. E as pessoas não vão querer ouvir sobre esse Deus. E aqui o texto ele vai desenrolando. Vamos comigo, continua aqui comigo. Olha só, verso 21. Porquanto eles tendo conhecimento de Deus, então eles sabem quem é Deus, por quê? Porque a natureza revela quem é esse Deus. Tendo conhecimento de Deus, primeiro, e é daquela primeira lista, eles não o glorificaram como Deus. Eles conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. Eu acho muito interessante isso, porque a gente pensa que a adoração às vezes é exigido e esperado só de nós, igreja. Mas a adoração é exigida e esperada de toda a criação. Todo homem criado por Deus, nós somos criados por Deus, todo mundo que vem a esse mundo, é exigido dele e esperado dele que ele glorifique a Deus. Independente se ele é crente ou não. É esperado que ele glorifique a Deus. Esses homens, diz o texto aqui que eles não glorificaram a Deus. Mas se eles não são crentes, por que ia glorificar a Deus? Porque isso é parte do propósito de Deus da criação do homem, para a sua própria glória. E o homem, independente se crê ou não crê, ele tem que glorificar a Deus. Aí está a sua responsabilidade diante do Senhor. Ele tem que glorificar a Deus, mas ele escolhe não glorificar. Ele está preso, é claro, nos seus pecados, está morto nos seus pecados, mas ele tem conhecimento de Deus, a natureza grita que existe um Deus, e ele olha para isso, e ele então fala assim, não vou glorificar a Deus, não vou lhe dar a glória, e por causa disso a ira de Deus vem sobre ele. E o que ele faz com essa glória? Porque dentro dele, é claro, existe esse senso do divino. Paulo, em Romanos, ali para frente, nós vamos ver no capítulo 2, ele fala que o homem, Deus colocou no homem a sua lei escrita no seu coração, quer acusando, quer defendendo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Eles são indesculpáveis. E aqui ele sabe, ele conhece que existe um Deus, e ele não dá glória a Deus, mas o que ele faz? Ele não dá glória, nem lhe dá graças, antes se tornam nulos os seus próprios raciocínios, obscurecem-se o coração insensatos. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. E olha agora, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esse homem tinha que dar glória para Deus. Ele sabe da existência de Deus, ele não dá glória a Deus. O que ele faz? Ele faz uma imagem para si, em forma de homem, de quadrúpedes, de répteis. Faz uma suposta divindade com uma cabeça de elefante. Faz uma suposta divindade com o corpo de um outro animal, e se prostra diante dessa imagem. E Paulo fala, vocês são loucos, porque vocês estão mudando a verdade de Deus em mentira, e honrando o homem em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. E ele vai falar assim, vocês são loucos, vocês estão mudando, e sobre vocês vem a ira de Deus. Loucos, sobre eles vem a ira de Deus. Não o glorificaram, não lhe deram graças, mudaram a glória de Deus e adoraram a imagem. O verso 25, pulo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, aí está, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como é que Deus vai lidar com eles? Para cada uma dessas posições vai ter uma ação de Deus ali. Olha só, em primeiro lugar, no verso 24 vai dizer que Deus os entregou à imundícia. Verso 26 vai dizer que Deus os abandonou às paixões infames. E o verso 28 vai dizer que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Eles têm conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, adoram imagens de escultura,
Mudam a verdade de Deus em mentira. Fala assim, esse aqui é o nosso Deus. Deus é qualquer coisa que você quiser. Basta você ter fé. Honram o homem e não honram a Deus. Aí o que Deus vai fazer? O texto é claro, Paulo vai dizer nos 3 versos aí. No verso 24, Deus entregou a sua imundícia. E o texto, a corrigida e fiel, ele vai ainda longe, mais longe no 26, fala assim, Deus os abandonou, gente. Deus os abandonou às paixões infames e os entregou a uma disposição reprovável. E agora ele vai falar o que é isso. O que significa isso? Ele abandonou para as paixões infames, ele os entregou ao seu pecado, ele deixou eles seguir o seu próprio caminho. E ele vai falar agora do 26 até o final. Está pronto aí? Vamos lá? 26. Por causa disso entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por contrário à natureza. Contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso é torpeza. As pessoas conhecem a Deus, não o glorificam como Deus, buscam os seus próprios deuses, não o glorificam, não lhe dão graças, mudam a verdade de Deus em mentira. E hoje nós vemos uma sociedade assim, eles estão mudando a verdade de Deus em mentira, e tentando empurrar uma agenda, uma ideologia que para Deus é torpeza. E se nós como igreja nos levantamos e falando assim, isso está errado, nós somos taxados com discurso de ódio. Isso não é discurso de ódio, é discurso de santidade. Isso não é não amar as pessoas que estão envolvidas nessa prática de vida, mas é não aceitar a prática em si, porque a Bíblia diz que é torpeza. O apóstolo Paulo diz que é torpeza. Homem com homem, mulher com mulher, torpeza. E eles receberão em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. É o que diz o apóstolo Paulo. Deus abandonou as paixões infames, e eles então eles mergulham nessa vida. Mas não é só isso. Não pense que é só esse tipo de ação, que é esse tipo de torpeza. Porque não é só esse grupo que Paulo, essas pessoas que se portam assim que Paulo está lidando. Mas olha como ele amplia no verso 29 em diante. Ele amplia muito mais. Essa é uma das questões desse abandono de Deus, desse entregar de Deus para suas paixões. Vai falar que estamos cheios de injustiça. Agora você olha e vê se isso se cabe a você. Injustiça, malícia. Eu destaquei aqui avareza. A gente fala de tantos pecados, para nós tem pecados que são tão cabeludos assim, né? A gente fala, aquele pastor fez aquilo, olha que mal. Lógico que é mal, é pecado, mas quantos outros no coração não é avarento e ninguém vê? Avareza, isso é uma obra da carne. A ira de Deus vem sobre a avareza, que é o contrário da generosidade, que é ensinada como ação de Deus, como um dom espiritual. Avareza versus generosidade, qual deles está no seu coração? Avarento ou generoso? Quando a gente fala de generosidade aqui, gente, não estou falando só com a igreja, não vem o pastor falar dinheiro para a igreja, não é isso, mas generoso com o próximo. Você é generoso com o próximo, você já viu teu irmão passar necessidade e não ter nada, você fala, Deus te abençoe e vai em paz? Cadê o coração generoso? Fala, irmão, mano, você não pode não almoçar, já que eu vou almoçar. Se eu vou almoçar, você tem que almoçar também. Se eu tenho um lugar para dormir, você precisa de um lugar para dormir. Se você está em dificuldade e eu experimento uma bênção de Deus, eu preciso compartilhar ela com você. Generosidade. Andar com o irmão, saber da necessidade do irmão. Mas essa carne miserável, ela vai querer sempre para ela. Sempre é meu, sempre é meu. Nunca é para nós, é sempre meu. Não estou aqui falando de nenhuma atitude comunista, de partilhar bens, não é nada disso. Mas estou falando de ajuda ao próximo. Numa situação difícil, né, quando o irmão está passando. Avareza está no coração, inveja é outro ponto que ele fala. Inveja, quanto invejoso às vezes tem, queridos, inveja no nosso coração. A gente fala santa inveja, né? Às vezes, uma santa inveja. Quando a gente fala assim, um irmão é usado por Deus, que santa inveja.
Pode falar, mas inveja, não pode. Inveja, homicídios, está aqui no coração, difamação. Quanto irmão difama outro irmão? Quantos grupos de louvor difamam outros grupos? Quantos pastores difamam outros pastores? Quantas igrejas difamam outras igrejas? Cara, isso, a ira de Deus vem sobre os que mudam a verdade dele em mentira. Verso 30 vai falar de calúnia, vai falar de insolência, vai falar de soberbos. Meu, soberba. Eu terminei eu estou na minha leitura anual da Bíblia, né? Eu passei por um trecho que é incrível, como o pecado da soberba, ele é tão repetidamente levantado, assim, Deus condenando a soberba de Israel, a soberba dos reis, a soberba das nações, e ele vai batendo tão firme contra a soberba, e às vezes a gente guarda isso no nosso coração. Cuidado com a soberba. São essas ações, presunçosos, filhos, cuidado, desobediente aos pais, é outro ponto que Paulo coloca aqui. Vem a ira de Deus sobre quem pratica tais coisas, a desobediência aos pais. Sério, não é? Vai lavar a louça, menina. Ah, pai, não. Desobediência aos pais, é sério. Volta cedo da casa, faz a lição agora. Tanto simples, mas diz aqui que desobediência aos pais, a ira de Deus é sobre esses. Sem misericórdia, diz o verso 31. Mas olha o 32 agora, gente. Olha o 32, eu estou caminhando para o final. Olha que coisa esse 32. Ora, conhecendo eles não só conhecem a Deus, mas eles conhecem também o quê? A sentença de Deus. Então, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, toda essa lista aí em cima, não somente praticam essas coisas, mas aprovam os que procedem dessa maneira. Não só eles fazem o que é errado, mas aquela pessoa que faz como eles fazem assim, tá certo, é isso aí mesmo. É isso mesmo, para que obedecer teus pais? É isso mesmo, para que ir para a igreja? É isso mesmo, para que obedecer a Deus? Para que glorificá-lo como Deus? Para que lhe dar graças? Para que mudar a sua vida pela pregação do Evangelho? Você está certo de seguir o teu coração, você está certo de querer tudo para você, você está certo de querer a glória para você, você está certo disso. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E o texto vai começar a exposição do Evangelho, falando não do amor de Deus, mas da ira de Deus. Ele expõe o nosso pecado. E nós temos o capítulo 1, 2 e 3 expondo o nosso pecado. Aqui de uma forma geral, no capítulo 2 vai falar do judeu que vai tentar se gloriar na sua posição, e daí no capítulo 3 ele arrebata e mata todos nós, aí acabou com tudo. Mas ele vai falar da gravidade da nossa enfermidade, para falar da maravilhosa eficácia do remédio que ele tem para nos passar, que está no Evangelho, que é Cristo Jesus. Então ele vem trazendo, ele primeiro expõe o nosso erro, ele expõe a nossa carnalidade, expõe a nossa vergonha. Vocês tinham que glorificar a Deus e não glorificam. Vocês deveriam andar nos seus caminhos e não andam. Vocês trocaram o uso natural do homem e da mulher. Vocês são imorais, vocês são mentirosos, vocês são soberbos, invejosos, gananciosos, desobedientes aos pais. Ele começa a relacionar. E a gente vai falando assim, meu, sou eu. Sobre você vem a ira de Deus. E a ira de Deus, ela é demonstrada num lugar chamado inferno. Porque ele tem poder para mandar a alma para o inferno. Ele é poderoso e ele é Deus. Os dois atributos que Paulo joga, você tem um Deus que é todo poderoso e que está contra você. Cara, mas como eu disse, você pode lidar de duas formas com isso. Ou você corre para Cristo e deixa Ele resolver isso, ou você resolve sozinho. Quando você corre para Cristo e deixa Ele resolver isso, a Bíblia fala que os seus pecados são perdoados, a ira de Deus é desviada de você, não tem mais ira para você, porque você está em Cristo, debaixo dEle, guardado por Ele, unido com Ele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia! Está livre disso, em Cristo você está livre disso, você não tem mais um Deus irado olhando para você, agora sim você tem um Pai de amor olhando para você, cuidando de você, carregando você, por causa de Cristo Jesus, porque você está unido com Ele.
Então é uma loucura não se unir com Ele. Agora, ou você pode resolver do teu jeito e falar assim: eu me garanto, pode deixar. Na hora lá eu tenho um tete a tete com Deus. Falou: Deus, rapaz, você está falando com Deus poderoso. É Deus e é poderoso para mandar uma alma para o inferno. Sem Cristo não tem resolução. Ou você tem a saída de Deus, ou você não tem saída nenhuma. Ou você tem Cristo, ou você tem condenação. E essa mesa que nós estamos sentados aqui, ela vai nos lembrar disso. Lembrar que não há condenação, lembrar que esse sangue derramado foi por mim e por você. E aí o nosso coração, lógico, se contrista, né? Porque Cristo padeceu. Mas enche de alegria, porque esse seu sangue nos traz vida, nos traz reconciliação, nos tira a ira de Deus, esse poder de Deus que criou o universo e que pode destruir todas as coisas. Não tem mais destruição sobre a nossa vida, por causa de Cristo Jesus. Então o meu apelo para você nessa manhã: os homens são chamados a glorificar a Deus, eles conhecem a Deus, são chamados a glorificar e lhe dar graças. Nessa manhã, reconheça Deus e lhe dê graças. Reconheça que só Ele é Deus. As imagens e esculturas não são deuses. Feitas de gesso, de pau, não são Deus. Eu vou reconhecer somente a Deus e vou agradecer a Ele. E vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E Ele sim vai afastar a ira do Pai de sobre nós. Então vamos agora diante dessa mesa. Eu quero convidar os diáconos a virem à frente. Nós vamos orar. Diante dessa mesa, você vai reafirmar a sua fé. Nós vamos dizer: sim, o conhecemos. Conhecemos pela natureza, mas conhecemos mais especificamente por meio da sua palavra. E conhecemos o mais especialmente por meio de Cristo Jesus. Ele é essa revelação especial de Deus. Não uma revelação geral, mas uma revelação especial. Tanto o próprio Cristo quanto as Escrituras são essa revelação especial de Deus. Sim, nós o conhecemos. Se o conhecemos, glorificamos como Deus, reconhecendo a sua exclusiva divindade. Só há um Deus e é o Senhor. Lhe damos graças pelo seu sacrifício. E essa mesa é um memorial, é um agradecimento também. Deus, obrigado. Lembramos do teu sacrifício e te agradecemos. Te glorificamos como Deus. Te agradecemos pelo sacrifício. E sim, lhe prestaremos culto. Não prestaremos culto às imagens de escultura. Prestaremos culto somente ao Senhor. Sim, vamos fazer isso. Querido, é esperado, é exigido de nós que nós prestemos culto porque Ele é digno, que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos. É esperado que todo ser humano faça isso, inclusive os que estão lá fora. Todos nós, como criaturas de Deus. Mas os filhos, aqueles que foram lavados, redimidos pelo Cordeiro, esses fazem agora com todo o coração e com todo louvor. Sim, lhe prestaremos culto, Deus. Deus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Obrigado, obrigado pela cruz maravilhosa do Salvador. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Pai, porque enviou o teu único Filho. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor aplicou a redenção em nós. Obrigado, Deus Trino. Nós te agradecemos nessa manhã pelo sacrifício de Cristo Jesus, que desviou a ira de Deus, que agora nos coloca debaixo das bênçãos e da graça de Deus, não mais da ira. Muito obrigado, Deus. Nessa manhã nós te reconhecemos. Nessa manhã nós te damos graça. Nessa manhã nós te adoramos pela tua maravilhosa obra na cruz do Calvário. Agora que vamos participar dessa mesa, e Deus, que cada um traga à memória, Deus, aquilo que o Senhor fez, e o coração se encha de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado pelo pão, pelo corpo partido, pelo sangue derramado. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus.